família peregrina. Nós estamos vendo que Deus cuida das famílias. E por mais que não entendamos as coisas a primeiro momento, Deus está no controle de todas as coisas. Então essa é a máxima desse livro. Deus tem propósito em todas as coisas. E propósito redentivo. Os textos da Bíblia nunca são apenas o que parecem ser. Sempre tem um cunho, um propósito redentivo. Se você tirar Cristo da Bíblia, a Bíblia perde o seu valor. Se tirar a redenção da Bíblia, ela perde o sentido, se torna um livro moralista. Só de bons exemplos. Mas se Cristo estiver lá, a graça está presente na nossa vida. E essa é a ideia de Ruth para nós. Então, não vou ler o capítulo 2 de Ruth. Você pode acompanhar aí da sua Bíblia. Ruth, capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me oferecer. Ela lhe disse, vai minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores, o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles, o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores, de quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo, esta é a moça moabita, que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela, deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça, que é casa ou cabana. Então disse Boaz a Ruth, ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem? Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse, como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse, bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecia. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela, tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse, achega-te para aqui e come do pão, e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo, até entre as gavelas deixai-a colher e não a censureis. Tirai também os molhos, algumas espigas, e deixai-as, para que as apanhe, e não as repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhara, e foi quase um efa de cevada. Tomou e veio à cidade, e viu sua sogra o que havia apanhado, também o que lhe sobejara, depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra,
onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Ruth, a moabita. Também ainda me disse: com os seus servos ficarás, até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi à sua nora Ruth: bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Assim, passou ela a companhia das servas de Boaz, para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Oremos. Pai, te pedimos mais uma vez, fala conosco, nos dá entendimento da sua palavra que é verdade, que é vida e que nos transforma. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, os líderes aí estão com caneta, papel aí, o esboço para anotar para as reuniões. Então, o meu intuito aqui não é trazer todo o conteúdo, mas tentar simplificar para os irmãos. Bom, meus irmãos, certamente esse texto fala de recomeços, para quem está acompanhando a série. E certamente você já recomeçou alguma coisa na sua vida. Talvez já recomeçou no trabalho, em algum trabalho novo. Talvez até numa igreja nova, você já recomeçou, teve que recomeçar a sua vida. Numa cidade nova, você teve que recomeçar a sua vida em algum relacionamento. A vida, de fato, é cheia de recomeços. É cheia de mudanças. Talvez você muda para cá, muda para lá, para aqui, para acolá. A vida é cheia de mudanças. E no meio dessas mudanças, nós lidamos com os improváveis. Nós lidamos com os imprevistos. Nós vimos no primeiro capítulo que uma mudança dessa família trouxe ruínas, trouxe o caos. No primeiro capítulo nós vimos o tipo de mudança que você faz planejando coisas boas e dá tudo errado. Agora no segundo capítulo a gente vai ver algo diferente. Nós vamos ver uma mudança para pessoas que estão sem perspectiva, sem expectativa de vida, sem esperança. Nós vemos semana passada Noemi, por exemplo, que gostaria de ser chamada de Mara, amargurada, estava amarga da vida. De fato, ela não tinha perspectivas boas em Israel, mesmo voltando para casa, para Belém, mesmo tendo notícias de ter agora pão na casa do pão, onde estava no primeiro capítulo faltando pão, ela não tinha expectativas. Então, no primeiro capítulo havia expectativas e tudo deu errado. No segundo capítulo não há expectativas. E nós vamos ver que Deus começa a clarear as coisas. Em todas essas coisas, em todos estes capítulos, nós vamos perceber o seguinte. Talvez no tema do mês não dê para a gente ver de cara. Porque no tema do mês eu proponho que a vida é uma jornada surpreendente. Esse tema é para que chame a nossa atenção, chame a atenção até mesmo daquelas pessoas que visitarão nossos lares aí, pessoas que às vezes até ainda não conhecem a Cristo, mas a ideia por detrás disso é que é interessante para nós. Que mesmo quando não sabemos o que vai dar no próximo passo da nossa vida, Deus continua no controle de tudo. E mesmo quando estamos vivendo a vida que Deus propôs para nós nessa terra, Deus continua sendo o autor dela. Nada sai do controle dele. Deus escreve a nossa história. Então, digamos assim, no palco da vida, às vezes nós estamos em cena, mas Deus está por detrás das cortinas, escrevendo a história, construindo a história
e clareando as coisas em nossas vidas. É exatamente isso que nós vamos ver aqui no capítulo 2. As coisas vão começar a clarear. E aí, meus irmãos, como eu disse, aqui é um momento de mudança. Nós observamos que muitas pessoas mudam para um lugar. Esses dias estudando sobre o Brasil, a história da igreja no Brasil, as primeiras igrejas que vieram para o Brasil foi a igreja francesa calvinista e a igreja holandesa. Isso lá nos primeiros séculos após Reforma, 1557, 1630. Em 1557 nós vemos ali a igreja francesa calvinista, onde 2 mártires morrem, com expectativas de pregar o evangelho, são assassinados na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, pelos jesuítas. Depois, em 1630, nós vemos os holandeses que criam, que fazem uma igreja, né, no nordeste do Brasil, mas são expulsos, e aí vão para os Estados Unidos e fundam nada mais, nada menos que Nova York. Eu, pessoalmente, gosto muito de estudar as colonizações, as povoações dos países, e quando nós vemos essas colonizações, os Estados Unidos e o Brasil foram colonizados por muitas pessoas que vieram da Inglaterra, de Portugal, da Holanda e de vários outros países. No Brasil, especialmente, Portugal e também da África. Nos Estados Unidos, boa parte da Inglaterra e muitos europeus. Daí, meus irmãos, nós vemos que nem sempre os que foram para esses países foram os melhores dos países originais. Mas muitos eram bandidos, eram pessoas excluídas, eram pessoas que estavam em dívidas, que estavam fugindo, eram pessoas que naturalmente não eram interessantes para a população, para povoar esses países. Mas eles chegaram e construíram uma história, fizeram uma história. E aqui nós vamos ver, nessa moabita, que eu já expliquei semana passada, Ruth é moabita, é da descendência de Ló, mas é da descendência de um incesto. Ela é pagã. Ela não é o tipo de pessoa que nós gostaríamos de povoar a nossa terra, como falamos semana passada. Porque ela é moabita, ela é mulher, naquela cultura, uma mulher, isso não era nada muito bom, proveitoso para um país. Ela era pobre, ela era viúva, ela era pagã, ela era politeísta até então. Mas ela decide. O que ela decide semana passada? Nós falamos, ela fala para Noemi, eu irei com você. O seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. Meus irmãos, ela toma uma decisão e ela vai até Israel. Ela chega ali com uma improbabilidade. Ela é alguém ali que não tinha nenhuma probabilidade de dar certo naquele país. Ela é uma mulher estranha, numa terra estranha, porém debaixo da mão de Deus. E por incrível que pareça, nessa história, nós nos identificamos muito mais com Ruth do que com Boaz ou com Noemi. Porque na história de toda a Bíblia, de toda a existência da humanidade, nós somos Ruth, porque nós somos essa mulher pagã, nós somos os gentios, onde o evangelho é oferecido a nós, é oferecido a pessoas estranhas a Deus, estranhas a Cristo. Mas aqui elas chegaram naquela terra com dor, com pobreza, sem opções, mas Deus começa a agir na vida delas. E eu quero falar exatamente sobre isso, sobre esse recomeço, porque de fato, recomeçar é necessário. Semana passada eu bati bastante na tecla de que muitas vezes passamos por circunstâncias que desejamos a morte, desejamos desistir, mas Deus está dizendo, não vai desistir. Não é aqui, não é agora. Você vai viver mais. Ainda tem mais para viver. Você precisa virar a página e precisa recomeçar a sua vida.
porque às vezes achamos que tudo é o fim para nós. E aí, meus irmãos, o primeiro ponto dessa mensagem é que, mesmo que recomeçar seja necessário, todo recomeço é difícil. Todo recomeço é difícil. Do versículo 2 ao 7, nós vamos perceber isso. Todo recomeço é extremamente difícil. Como eu já disse agora na introdução, tudo era difícil para elas. Eram mulheres, estavam sozinhas, Noemi já era certamente de mais idade, mas tudo era mais difícil. Ruth era uma desconhecida, não conhecia ninguém, Noemi estava amargurada com Deus, amargurada da vida, e tudo é difícil no recomeço. Mas no recomeço, meus irmãos, nós vemos que é necessário iniciativa. Quem deseja recomeçar a sua vida, precisa levantar da sua cama cedo, precisa sair do seu sofá, precisa tomar uma atitude. Você já parou para perceber que muitas vezes desejamos mudanças? Desejamos mudança na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, mas não queremos mudar a nós mesmos? Não queremos trabalhar para isso? Não queremos melhorar? Não queremos ter iniciativa de nada? Ruth não é essa mulher. Ruth é uma mulher de iniciativa. Inclusive, ela é uma forte candidata a ser mãe, hoje que é o Dia das Mães. Porque essa mulher, do versículo 2 ao 7, você vai perceber que ela vai falar com a sua sogra: deixe-me ir ao campo e vou apanhar algumas espigas que estão sobrando. Porque havia uma lei em Israel, que o pobre tinha direito a pegar as espigas que sobravam no chão depois da colheita. Era um direito dos pobres. Então ela estava disposta a apanhar as migalhas. Ela estava disposta a trabalhar no campo. Só quem já passou fome sabe a dificuldade que é. Só quem já teve alguém em casa e esteve desempregado e tinha que alimentar essa pessoa sabe que precisa sair para trabalhar. Precisa de iniciativa, precisa de trabalho. O texto vai inclusive dizer que ela trabalhou depois aí o dia todo. O dia todo ela trabalhou. Ela trabalha o dia todo. Meus irmãos, se você observar, o testemunho vai dizer no versículo 7, disse-me ela: deixa-me buscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Ou seja, ela esteve trabalhando o dia todo, mesmo no período que ela esteve na casa. Apenas um pequeno período ela não trabalhou. Quem já apanhou café aqui? Quem já apanhou café aqui? Poucos, né? Gente, é o pior serviço que eu já fiz na minha vida. E olha que eu já peguei serviço ruim, já trabalhei de servente de pedreiro, já fiz muita coisa, mas apanhar café, eu acho que se eu tivesse vivendo de banho de café, eu estava magrinho, estava passando fome. Se já não tivesse morrido, né, de fome. Porque quando eu fui apanhar, é claro que eu era muito jovem, eu tinha 14 anos. E fui apanhar com a minha tia tinha 70 anos, para vergonha minha. E ela já era aposentada, ela apanhava porque gostava. E ela apanhava muito, mas ela já era acostumada. E eu ia apanhar e eu não apanhava quase nada. E ela ainda ajudava, que vergonha, ela ainda jogava um pouquinho para mim. Gente, mas lá na minha terra, em Campo Belo, a gente levantava 4 horas da manhã para ir apanhar café. E lá é muito frio, muito frio. Então, logo as mãos endureciam e machucavam as mãos. E nessa idade, né, eu lembro que eu comia na hora de sair de casa 4 horas da manhã, tomava café, a idade. Aí quem tem filho adolescente aí sabe, né, que eles costumam comer um pouquinho mais, né, Ana Lídia? Eu comia 4 horas da manhã, na hora que dava 7 horas da manhã, que a turma reunia para tomar café. Eu ia de novo com eles. E na hora que dava 9h30 da manhã, eu estava mexendo na minha marmita. Na hora que dava 11 horas da manhã, eu praticamente só tinha um restinho na marmita. E aí, era um desespero. Gente, o que eu vou fazer agora à tarde? Não tem mais nada para comer. Então, assim, comia tudo que tinha para comer de manhã. E apanhava quase nada de café. Ou seja,
era o triste. Mas quem já trabalhou na roça mesmo? Eu preferia roçar pasto do que pegar café. Mas quem já trabalhou na roça e trabalhou muito, sabe que não é fácil. Sabe que exige trabalho. E recomeçar exige serviço. Não pode se acomodar. Você exige de você esforço perseverante. Meus irmãos, eu tive um patrão muito, muito rico, que ele dizia assim, que Deus nunca deixa eu ficar pobre, porque se eu ficar pobre, eu vou morrer. Se eu depender de pôr a mão numa enxada, ele dizia, eu morro. E de fato, meus irmãos, ele era muito mal acostumado. Esbanjou muitas riquezas, aproveitou muita a vida, entre aspas, e perdeu toda a riqueza do pai que deixara para ele. Mas ele nunca trabalhou seriamente. E este homem não sabia o que era trabalhar. Mas você que já trabalhou, você sabe a dificuldade que é. Agora, trazendo isso para a nossa vida, trazendo isso para o seu lar, para a sua casa, para o seu casamento, para o ensino dos seus filhos, você sabe que todo dia você precisa recomeçar. A criação dos seus filhos, todo dia você vai precisar ensinar a mesma coisa. Com seu esposo, a sua esposa, você vai ter que falar as mesmas coisas, talvez a vida inteira. Você só vai ter que ir mudando o jeito de falar. Porque não adianta ficar falando, batendo na mesma tecla todos os dias. Mas você precisa entender que exige de nós trabalho. Tudo exige trabalho. Exceto aqueles que estão de lua de mel ainda, né? O Guilherme e a Glaucia, exceto eles. Daqui uns dias também, nosso irmão Lucas e a Júlia. Exceto os que estão de lua de mel, sabem que casamento dá trabalho. O Mateus também, daqui uns dias, Mateus? Em nome de Jesus, O Tiago e o Durão estão orando por você, né? Meus irmãos, casamento dá trabalho. Sim ou não? Dá trabalho. Parece que os homens ficaram com medo de balançar a cabeça. Casamento dá trabalho. Criação de filhos dá trabalho. Tudo dá trabalho. Tudo que é bom dá trabalho. Essa que é a verdade. Tudo que é bom dá trabalho. Dá muito trabalho. As coisas de Deus dá trabalho. Igreja dá trabalho. Recomeçar a vida dá trabalho. Igreja dá trabalho. Gente, tanto que nós trabalhamos ontem, Tiago. Nosso Deus. E o Tiago ainda teve que viajar ontem ainda. Tanto que a gente trabalhou. Gente, dá trabalho. Se você não quer trabalho, não case. Não se envolva com igreja. Não tenha filhos. Cruza os braços, entra para dentro do seu quarto e fica ali. Até morrer. Você não vai ter trabalho. Porque o que Paulo diz? Quem não quer trabalhar aqui também, não coma. Você não quer trabalhar? Você não vai comer. Você não quer ter trabalho com casamento? Então não tenha também os benefícios de um casamento. Você não quer ter trabalho com a igreja? Então também não tenha os benefícios de uma igreja. Não quer ter trabalho com os filhos? Então não tenha também os benefícios de ter os filhos. Então, em primeiro lugar, todo recomeço é difícil, porque a gente só quer as partes boas, Mas um trabalho faz parte dessas coisas. Meus irmãos, em segundo lugar, eu quero destacar que precisamos de outras pessoas. Do versículo 7 ao 17. Nós, nos recomeços, precisamos de outras pessoas. Olha, o que nós observamos? Que Deus usa pessoas para abrir portas para nós. Essa mulher chegou ali na cega e começou a catar as espigas, e os segadores permitiram. E quando Boaz chega ali, Boaz pergunta quem é ela, e ele favorece ela. Quando ele fica sabendo que ela é moabita, mas que é nora de Noemi, que veio de Moabe com Noemi
para ajudá-la, sem conhecer o povo de Israel, o Deus de Israel, e aceita o desafio de estar com Noemi, ele abre as portas para ela, ele apoia ela, ele alivia o caminho dela, ele cuida dela, inclusive ele fala, dá ordem para os homens não mexerem com ela, porque uma mulher sozinha no meio de homens, trabalhando no campo, isso é perigoso. Mas o próprio dono diz, não mexam com essa mulher. Meus irmãos, Deus levanta pessoas para cuidar de pessoas. E Deus também nos chama para cuidar de pessoas, para ajudar as pessoas. Deus sempre vai preparar as pessoas certas nos recomeços, para nos ajudar. E Deus vai nos levantar para ajudar outras pessoas também. Semana passada, nós colocamos uma barraca lá no show, né? Foi uma experiência que nós fizemos, né? E conseguimos uma barraca emprestada, né? A Emily conseguiu, e fomos lá montar, eu e o Osés, sem manual. Se não aparecesse um senhor lá para ajudar a gente a montar a barraca, a gente estava lá até agora. Até agora. E não tinha montado a barraca. Que barraca difícil de montar. Só que você olha para ela, parece tão simples. Tão simples. A Emily sabia montar a barraca. Ela falou assim, eu tinha certeza que vocês iam dar conta. Né? Tá bom. Que dificuldade, irmãos. O que eu quero dizer com isso? Ninguém é uma ilha. O homem não é uma ilha. Você precisa das pessoas. Não tenha vergonha de precisar das pessoas. A gente é muito orgulhoso. A gente não quer precisar de ninguém. Mas Deus faz com que a gente precise dos outros. E Deus faz com que as pessoas precisem da gente também. Eu preciso da igreja, a igreja precisa de mim, eu preciso da minha esposa precisa de mim, você precisa dos seus filhos precisam de você, nós precisamos uns dos outros. Agora, se as pessoas decidem não ajudar umas às outras, como que vai ser a vida de cada um de nós? Essa mulher chega sozinha no campo e as pessoas estendem as mãos para ela, abrem as portas para ela. Quantas pessoas já te ajudou nessa vida? Quantas pessoas estenderam as mãos para você? Quantas pessoas? E quantas pessoas, porventura, você já ajudou também? E quão importante é isso na vida da igreja, na vida da família? Já viu aquela ditado popular? Uma mão lava a outra. De fato, meus irmãos, é na simplicidade. Eu quero que vocês levem essa verdade para o grupo familiar essa semana, mostrando a importância para todos que nós precisamos uns dos outros. Que ninguém pode ser individualista. Que ninguém pode viver sozinho, isolado. E todos nós precisamos de ajuda. Inclusive, hoje de manhã, eu dei uma palavra curta aqui sobre isso. Por que nós precisamos de igreja? Dentre muitos motivos, eu falei, um dos motivos é senão a gente vira uma turma de herege. Porque nossa mente pecadora tem facilidade de inventar heresias, se a gente não se relaciona com o irmão, não se relaciona com a igreja, não se relaciona com autoridades eclesiásticas da igreja, se nós não lemos livros acerca da Bíblia, se nós não lemos a Bíblia, se nós não conhecemos a história da igreja, nós temos tendência de fazer a nossa própria teologia e inventar as nossas verdades. Nós não somos seres independentes, nós não somos ilhas. Nos recomeços precisamos de outras pessoas. Nós precisamos de outras pessoas. Não é vergonhoso admitir isso. E aí, meus irmãos, eu penso, a Mila e eu já tem praticamente quase 20 anos que a gente trabalha à frente de igrejas. E a gente sempre precisou das pessoas. E a gente sempre procurou
esforçou para estar à disposição das pessoas. E a nossa oração sempre foi, a gente ora, Senhor, que nós estejamos aonde nós sejamos úteis. Porque no lugar onde nós somos inúteis, nós não queremos estar. E que nós estejamos em lugares onde onde o Senhor levante pessoas para nos ajudar. Até porque nós não temos a mesma força e energia de 15 anos atrás. A gente precisa de ajuda. Porque senão a gente não dá conta. Então, Senhor, que bom que o Senhor nos trouxe para o Bela Vista, onde o Senhor preparou pessoas que nos ajudam. E que o Senhor dê forças para essas pessoas, para nos ajudarem. E que nós sejamos úteis aqui, que não sejamos inúteis. E assim, meus irmãos, deve ser a nossa vida em qualquer lugar. O sentimento, não apenas um sentimento, mas um senso de utilidade. A gente precisa ser útil às pessoas. A gente não vai conseguir satisfazer as demandas, os caprichos de todas as pessoas. Até nem deve. Mas nós precisamos estar à disposição para servir uns aos outros. E isso deve ser de coração, irmãos. Todos nós ajudando uns aos outros. O pastor Lucas Modesto falou isso muito bem hoje pela manhã. Quem estava aqui ouviu. Falou muito bem sobre unidade, sobre o corpo, sobre a necessidade de todos abraçarem. Mostrou um vídeo bem bacana aqui para nós, para chamar a nossa atenção, porque uma família dividida não sobrevive. Uma igreja dividida não sobrevive. Nós precisamos de unidade. Nós precisamos uns dos outros. E aí, meus irmãos, nós vemos no terceiro ponto desta mensagem, sem muitas delongas, depois de mostrar qualidades, lições, agora vamos ver a ênfase, a tônica do texto. Somos surpreendidos com a providência divina. Do versículo 18 ao 23, nós vamos ver, o texto vai dizer que por uma casualidade, lá no versículo 3, na verdade, vai dizer, por uma casualidade, em outras versões pode ser que digam, por acaso, entrou na parte que pertencia a Boaz. Boaz significa a força que vem de Deus, o qual era da família de Elimeleque. Quem é Elimeleque? Exatamente. O falecido, né? De Noemi. Então, por um acaso, ela entrou nas terras de Boaz. Meus irmãos, preste bem atenção. Por um acaso, nós sabemos muito bem que não existe casualidade na Bíblia. Não existe casualidade no mundo, na vida. Não existe por acaso. As coisas não acontecem assim, por acaso. Tudo tem um caminho a ser trilhado. Deus escreve a história. Deus escreve tudo perfeitamente do jeito dele, não do jeito nosso, não do jeito que nós entendemos. O que parece casualidade é providência divina. Deus prepara aqui o socorro antes de revelar o plano dele. Deus vai preparar Boaz. Ela entra nas terras de Boaz. E Boaz chega e vê ela, se identifica com ela. Se compadece dela, se aproxima dela, conversa com ela. E favorece ela, protege ela. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Boaz aqui representa Cristo. Boaz aqui representa Deus na vida dessa mulher. Boaz é uma pessoa que Deus enviou para ser bênção na vida dela.
Sabe, uma das características que Deus fala que você e eu somos, como discípulos de Cristo, nós somos luz do mundo. Ah, mas não é Jesus? Sim, Jesus é a luz do mundo. Mas vai dizer que nós também somos luz do mundo. Porque Ele é luz, nós somos luz. Porque Ele é bênção, nós somos bênção. Porque Ele abençoa, nós abençoamos. Porque Ele é pronto para estender as mãos, nós também somos e estamos prontos para estender as mãos. Mas aqui havia algo maior por detrás. Deus tinha um plano redentivo na vida dessa mulher. Deus tinha um plano redentivo nessa família. Deus tinha um plano redentivo